Boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja conosco. Nós vamos fazer uma reflexão hoje sobre a evolução do pensamento da humanidade, desde a pré-história até os dias atuais. Buscar um pouco a gente refletir sobre o que estamos passando hoje e por que estamos passando, ok? Então vamos lá. Toda transformação do pensamento humano provém de uma crise. E é justamente isso que estamos vivenciando. Uma crise, seja ela existencial, econômica, de saúde, filosófica, religiosa, não interessa. Mas para nos transformarmos, passamos sempre por uma crise. E uma outra coisa importante a gente colocar na cabeça é que participamos de um projeto político pedagógico elaborado por nosso amigo Jesus. Então é como se aqui a escola fosse, a Terra fosse uma escola. Então nós participamos dessa escola e vamos passando à medida que estudando. Vamos sendo aprovado, certo? Nós vamos nos melhorando cada vez mais e aprimorando o nosso espírito, certo? E para a gente esclarecer mais ainda, qual seria o significado da crise? Segundo o dicionário Aurélio, a definição de crise é a seguinte: momento perigoso ou difícil de uma evolução ou de um processo, período de desordem acompanhado de busca penosa de uma solução. Ou ainda, momento crítico ou decisivo, situação aflitiva, conjuntura perigosa, situação anormal e grave, momento grave, coisa que estamos passando, né? Além disso, temos a questão da crise psicológica que a psicologia nos traz, certo? Que fala o seguinte: no campo da psicologia em particular, da psicologia do desenvolvimento, o conceito de crise é explicado como toda situação de mudança a nível biológico, psicológico ou social que exige da pessoa ou do grupo um esforço suplementar para manter o equilíbrio ou estabilidade emocional. Então a crise, ela serve como quê? Ela nos serve como um exemplo de como devemos nos comportar para que o nosso processo evolutivo seja feito de forma madura, consciente e que nos leve realmente à verdadeira mudança. Então ninguém muda, ninguém se transforma se não tiver em seu roteiro uma crise para a transformação. E vamos falar nessa questão da evolução do pensamento nosso daqui na Terra, né, com o processo de crescimento, de mudança e de evolução, traçar uma linha da crise na história humana, certo? Então nós passamos na pré-história várias crises, na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Quais foram as crises que nós passamos na pré-história? Na pré-história nós passamos pela crise da Pedra Lascada, onde teríamos que sobreviver através da luta, nos embates de sobrevivência com a própria natureza, nas adaptações e adequações aqui na Terra, certo? Então o que tínhamos não é uma razão, mas sim o instinto de sobrevivência, e aí saímos dessa pedra lascada para trabalhar mais os nossos instrumentos, as nossas ferramentas, passamos para a pedra polida e depois para a idade dos metais, onde passamos a utilizar o uso do fogo, né, para nos proteger, para nos aquecer, para cozinhar, etc., que todo mundo já sabe e já passou isso na história tradicional e na escola tradicional que nós conhecemos. E aí o que é que acontece? Passamos para um novo período, que saímos dessa crise só da existência, da sobrevivência na Terra, para passarmos para uma transformação, onde iríamos tentar utilizar agora algo mais evoluído, um novo patamar, como se saíssemos da educação infantil, do engatear, para chegar agora ao Fundamental 1, nessa escola maravilhosa que é a Terra. Então passamos para a mitologia grega. Por que a gente vai falar sobre a mitologia grega? Porque nós pensamos como os gregos, nós somos ocidentais. Então vamos falar para ficar mais fácil, né, o entendimento disso aí. Então a mitologia grega, o que foi? O que é um mito? É a explicação da realidade de forma fantasiosa. Então o homem nesse período, que é a fase depois da fase do engatear, passamos ainda para a fase infantil, mas não tínhamos a compreensão do mundo através da razão, nós explicávamos o mundo através da fantasia. Entendíamos os fenômenos, nós entendíamos que existia uma origem do mundo, nós entendíamos que existiam deuses, nós éramos politeístas, e aí tinha a cosmogonia, a teogonia, e criamos várias explicações através dos mitos para satisfazer as nossas perguntas, nossas necessidades, as nossas realidades.
E depois, mais na frente, lá aproximadamente há 6, 7 séculos antes de Cristo, né, nós entramos no que parece ser o projeto já formatado, elaborado para trabalhar a questão da razão. E aí nós entramos na filosofia grega. A filosofia grega era dividida em 4 grandes períodos. O primeiro período, o período naturalista ou pré-socrático. O segundo período, o período socrático ou sistemático. O terceiro período, o ético, e o último, religioso. No primeiro período, onde nós temos o período naturalista ou pré-socrático, como o próprio nome diz, naturalista, por quê? Porque todo o processo do pensar, todas as explicações racionais que o homem buscava para atender às suas necessidades, às suas realidades, como, por exemplo, na mitologia se fez, né, era através da natureza. Então eles buscavam uma substância única que estivesse em todos os elementos que eram constituídos a nossa vida, certo? Que fosse encontrado nessa substância. Então, poderia ser o ar, a água, o fogo, a terra, os 4 elementos. E essa busca incessante vai se formar várias correntes filosóficas. Temos aí exemplos de alguns filósofos, como Anaximenes, Anaxágoras, Anaximandro, Pitágoras, e aí vai. Tales de Mileto, Demócrito, Heráclito. E aí o que é que acontece? Vamos destacar apenas um aqui por causa do nosso tempo e para a gente entender. Vamos destacar Pitágoras. Pitágoras, ele criou a escola pitagórica e ele dizia o seguinte, que tudo na vida, tudo que foi criado tinha uma razão, uma forma racional de existir. E que tudo existia através da razão lógica da matemática. Foi ele que criou a numeração. Ou seja, se você for parar para observar, os números existem aonde, concretamente falando? Em lugar nenhum, apenas na nossa razão. É uma abstração humana. Nesse momento, nós damos um salto qualitativo, onde nós saímos do concreto, como uma criança que só aprende 2 mais 2, você mostrando os objetos para ela absorver e entender, certo? Para aquele nível em que você pergunta 2 mais 2 sem mostrar e a pessoa responde só abstraindo através da matemática. Então isso era genial, isso foi genial no nosso processo evolutivo, no nosso crescimento. Ele também criou a escola pitagórica, que é uma escola onde eles eram celibatos, vegetarianos e tinham um outro nível de percepção de mundo, totalmente diferente daquele mundo politeísta, materialista, certo? Que só viu o imediatismo. Então isso prova que eles eram seres acima da média, acima daquele momento em que a humanidade estava passando, ou seja, eram enviados para fazer com que a Terra realmente evoluísse e progredisse cada vez mais. Aí passamos para o período socrático ou sistemático. Por que esse período tem esse nome? Obviamente, socrático, por quê? Porque o nosso grande pai da filosofia, o Sócrates, é o referencial de toda a filosofia clássica grega. E sistemático, porque ele sistematizou a forma de pensar, ele sistematizou através da razão a nossa compreensão de mundo. Então Sócrates, ele é tão importante para o pensamento ocidental, para o pensamento grego, para o pensamento cristão, que o próprio Kardec cita ele lá no Evangelho, né, como precursor do Cristo. Então ele veio preparar o caminho para que nós entendêssemos, coisa que não fizemos até hoje, e vivenciássemos os ensinamentos do Cristo através da razão e através da experiência. Então ele sistematiza toda a filosofia clássica através dos seus ensinamentos que se assemelham ao Cristo, como a imortalidade, né? Ele fala também que nós somos seres para estarmos aqui na Terra virtuosos. O conceito dele de filósofo era o homem virtuoso, o homem de bem, né? Então ele falava que nós estamos aqui para nos tornarmos homens bons, como o próprio Jesus disse também no seu Sermão da Montanha. E aí passamos, depois de Sócrates não escreveu nada, seu discípulo maior, Platão, foi o que escreveu, seguindo também os seus ensinamentos. E logo depois de Platão vem Aristóteles, foi discípulo de Platão, que também fecha esse ciclo dos 3 maiores filósofos da idade da filosofia clássica grega. E aí na Idade Antiga ainda temos o período ético, né, que é um período em que vai se discutir valores
né? Onde nós temos aí o epicurismo, o hedonismo, onde vários filósofos defendem que nós devemos viver pelo prazer de viver, deixar toda a matéria e vivenciar o hedonismo, o ego, o prazer, a satisfação. E passamos no quarto período e chegamos no período religioso, que é o período da decadência da filosofia clássica grega. Por que a decadência? Porque é nesse período que esse período se encontra com o cristianismo. Eles retomam o neoplatonismo, os novos ensinamentos de Platão, mas começa a entrar em decadência. Nós temos, por exemplo, Plotino, etc. e tal, que começa a ser absorvida toda essa filosofia pelo cristianismo com a nova forma de pensar, né, da humanidade através de Jesus. E aí surge o cristianismo. Jesus foi tão importante para nós, continua sendo tão importante para nós, não como mestre, não só como irmão, mas historicamente falando, como um divisor de águas, uma forma que você pensava antes dele e depois dele, certo? Tanto é que a filosofia clássica grega entra em decadência, nós estamos falando em pensamento, não história propriamente dita, mas em evolução do pensamento, que a humanidade passa a pensar de forma totalmente diferenciada, né, do que era antes de Jesus. Então, depois de Jesus, surge o cristianismo, e com o cristianismo tem uma frase lapidar, quando ele chega para Pedro e fala: sobre essa pedra edifica a minha igreja. E a Igreja Católica absorve essa ideia, né, dizendo que essa igreja que a que Cristo se referia para Pedro era a Igreja Católica. E aí ela começa a estruturar todo um pensamento voltado para o seu domínio, para a sua forma de ser. Mas, paralelamente a isso, tem os povos chamados povos bárbaros, que nós também já conhecemos, que começa a destruir um grande império que dominou durante toda a Idade Antiga, que foi o Império Romano. Isso modifica também o contexto, né, de toda a estrutura da sociedade, né, que se vivia na época, que era naquela circunscrição da Europa, certo? E aí a decadência do Império Romano e a disseminação dos povos bárbaros dá uma nova cara à humanidade. E aí passamos durante esse período 1000 anos, desde o século V até o século XV, sob o domínio desse pensamento da Igreja Católica. E a Igreja Católica, foi o que ela fez, né? Ela pegou todo esse pensamento produzido pela filosofia clássica grega e deixou dentro dos mosteiros da igreja, ou seja, quem tinha acesso a esse conhecimento libertador dos filósofos produzidos para a libertação do espírito eram apenas aquelas pessoas que participavam do movimento da Igreja Católica, como os padres, os monges, as freiras, etc. O povão não tinha acesso. Qual era a característica, a formatação desse 1000 anos de história da evolução do homem? Era uma sociedade feudal, agrária, não existia cidade, todo mundo morava no campo, existia uma língua oficial, né, chamada latim, onde só quem tinha acesso eram as pessoas que tinham cultura da igreja, e o povo tinha as suas linguagens vulgares, que era a língua do povo, né, como o alemão, o francês, etc. e tal. Então, esse era o contexto que nós vivenciávamos durante a Idade Média. Mas o cristianismo não, a Igreja Católica não cresceu do nada. Ela precisava também estruturar o seu pensamento, porque as pessoas, cada um entendia o cristianismo, as lições de Jesus de forma diferente. Então ela precisava amarrar, dar uma estrutura a esse pensamento. Foi o que eles fizeram. Surgiu, durante a Idade Média, dois filósofos importantes. O primeiro foi Santo Agostinho. Qual o papel de Santo Agostinho nesse pensamento da igreja? Ele estruturou a hierarquia da Igreja Católica. Então a ideia de padre, a ideia de papa, a ideia de bispo, arcebispo surgiu com esse pensamento agostiniano, que foi um bispo de Hipona. Então ele deu essa ideia, e a partir daí os padres iriam trabalhar nas comunidades feudais para orientar os seus adeptos a seguir a Igreja Católica. E tinha o chefe maior, que representava Pedro na igreja, que era o Papa, que iria comandar esse exército de pessoas que eram adeptos ao cristianismo, à Igreja Católica. Quem não fosse
católicos seriam perseguidos, seriam extirpados, seriam mortos, vide as cruzadas durante a Idade Média, porque não estavam de acordo ao pensamento da igreja. E, além disso, de Santo Agostinho, surgiu também o filósofo Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, qual a importância dele para a igreja? Ele cria os dogmas da igreja católica. Então, o que é o dogma? O dogma é a crença que você tem em algo sem questionar racionalmente, ou seja, é a fé cega. Então você tem que acreditar nos dogmas para ser católico. Vou dar exemplo aqui, a virgindade de Maria é um dogma da igreja católica, a trindade divina é um dogma da igreja católica. Então, se você questionar, não, como é que Maria pode ter tido um filho sem ter nenhuma relação sexual, isso vai contra a ciência, você não pode questionar porque isso vai contra a fé dogmática, e aí você pode ser excomungado e expulso da Igreja Católica. Então, todo esse contexto, certo, fez parte do nosso processo evolutivo para a gente chegar um pouco mais na frente. E a sociedade medieval, como eu já falei, é uma sociedade agrária que vivia apenas do campo. Aí chegamos no século XV e vários fatos históricos deram origem à Idade Moderna. Certo? Por exemplo, nós tivemos o Renascimento, a expansão marítima. Dentro do contexto religioso, nós tivemos a Reforma Protestante com Lutero, um monge alemão, onde ele se rebela contra a venda de indulgência da igreja. Então a igreja, o que é que ela fazia? Ela pegava, se você, o seu padre ia fazer a sua confissão, eu matei minha mãe, seu padre. Seu padre, não tem problema, se você paga $1000 para a igreja e faz a sua penitência, eu reservo o seu lugar no céu. Ou seja, ele vendia o perdão, certo, para aquela pessoa que pecou, que tinha condições financeiras. O pobre peca, não tem condições financeiras, então estaria todo mundo aonde? No inferno, segundo a igreja católica. Só que a própria igreja começou a reconhecer o seguinte: nem todo mundo acerta e nem todo mundo erra. Tem aquele que fica no meio, que é a maioria. O que é que eles resolveram fazer? Criou o céu, criou o inferno e o purgatório. O purgatório está todo mundo, inclusive a gente, no bolo, porque nós somos espíritos perfeitos, e aí nós estaríamos hoje no purgatório se a nossa crença fosse da igreja católica. E aí Martinho Lutero se rebelou contra essa atitude, porque ele não concordou com essa atitude da igreja católica, e aí traduziu a Bíblia, que era no latim, para o alemão. E aí, como o alemão era a língua vulgar, segundo a situação da época, todos os alemães começaram a ler a Bíblia e perceber e entender que aquilo que o padre falava não era bem assim, que existia um processo por trás daquilo ali, certo? E aí a igreja começou a contra-atacar, que foi chamada a contra-reforma. Então, vários fatos históricos dão início à Idade Moderna. Mas quando nós estamos falando do pensamento, nós vamos falar da filosofia, que fala sobre o pensamento humano, que são as crises que acontecem, que revolucionam a forma de pensar. Então vamos lá. Na Europa surge, na França, o racionalismo com René Descartes. E na Inglaterra surge o empirismo com John Locke. O que é isso? O racionalismo dizia o seguinte, que tudo que nós fazemos na nossa vida, primeiro nós pensamos e depois fazemos, ou seja, a primazia da razão. A razão sempre vem em primeiro lugar. E o empirismo, para os ingleses, John Locke, certo? Dizia o seguinte, primeiro vem a experiência e depois o pensar. Então, primeiro você faz e depois você pensa. Aí ficava naquela discussão, peraí, eu faço primeiro e depois penso no que fiz? Ou eu penso primeiro e depois faço? O que é o verdadeiro? Essa discussão estava fervendo na Europa, entre a França e a Inglaterra, e aí surge, mais na frente, o criticismo kantiano com Immanuel Kant. Kant tem alguma singularidade assim, interessantíssima. Ele nasceu na cidade de Königsberg, na antiga Prússia, atual Alemanha, certo? Nunca saiu da cidade, mas era um cara assim, altamente disciplinado e um gênio.
ele era tão disciplinado que as pessoas marcavam as horas pelo horário que ele passava. Então a pessoa queria acertar o relógio, aí olhava, lá vem Kant, aí marcava o horário, porque todos os dias ele passava no mesmo horário. Então Kant ele nos traz o seguinte, ele escreveu 2 livros, Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática. Crítica da Razão Pura ele fala sobre o racionalismo, e Crítica da Razão Prática ele fala sobre o empirismo. É importante salientar também que crítica em filosofia para Kant, né, é você pensar com o outro para chegar a um denominador comum, né? Aquela crítica pejorativa de esculhambar o outro. Então ele achava que você teria uma tese, o outro tem uma antítese, que é o contrário do que você pensa, para chegar a uma síntese. Então esse contrário, essa crítica para Kant é fundamental para você dialogar e para você pensar filosoficamente. Então na Crítica da Razão Pura, pensar com racionalismo, Crítica da Razão Prática, pensar com empirismo, ele mostra o seguinte, que na verdade acontecem as 2 coisas ao mesmo tempo, certo? Às vezes você age sem pensar e aprende com aquela experiência. E às vezes você pensa primeiro porque algo que você já experimentou te diz que não é por aquele caminho que você vai seguir. E além disso existe a síntese dos 2, né? Então, por exemplo, se eu sei que se eu pular do elevador Lacerda eu vou desencarnar, eu não preciso pular para saber disso. Porque em alguns momentos, nos meus processos que eu já passei, que hoje, dentro falando da doutrina espírita, seja nessa vida e em outras, está registrado no meu inconsciente, certo? Que se eu fizer isso, eu morrerei. Então, meu instinto de sobrevivência sinaliza que eu não devo fazer isso. Certo? Então ele chama de categorias, as categorias kantianas, né? Ele vai fazendo essas avaliações dizendo que é todo um processo, né, de engrenagem que vai fazendo com que você vá ganhando experiência tanto da forma racional como da forma da experiência. E depois que a gente passa por Kant, surge no século XIX 2 grandes correntes, saindo do racionalismo, lá na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, certo? Passando por Kant, surge na Alemanha o idealismo com Hegel. E o empirismo saindo lá na Inglaterra com John Locke, passando por Kant, vai dar origem ao positivismo francês, que a gente vai falar aqui também. O que é que fala do idealismo com Hegel? Fala das questões, né, da ideia. Tanto é que esse pensamento, essa filosofia foi utilizada por Karl Marx, Friedrich Engels para fazer os seus estudos para o materialismo dialético, o comunismo, o socialismo, etc. e tal, que muita gente não leu, não sabe, não estuda e às vezes fala, certo, dizendo que Karl Marx falou isso e às vezes não falou, certo? E o positivismo, ele vem na França trazer, dizendo o seguinte, as ciências positivas, tudo tem que ser provado através da ciência para ser verdade, para ser ciência. Então, se não for provado, não é ciência, não é verdadeiro, traz isso através do método científico. Então, o método científico é utilizado no século XIX para provar tudo aquilo que ele fala, certo? Então, o que é que a gente deduz disso aí? Que a ciência se torna dona da verdade, se acha o próprio Deus e aí coloca Deus de lado, surgindo assim de forma bem intensa o materialismo. Então o materialismo traz, né, esse reforço com o positivismo. Por quê? Porque se a ciência responde a tudo, se a ciência sabe tudo, ela não precisa mais de Deus. Morreu, acabou. Então não existe Deus, não existe Espírito, não existe nada. É nesse período, nesse fenômeno histórico que acontece, que surge a doutrina espírita no século XIX, certo? Então surgem os fenômenos espíritas em Hydesville, né, nos Estados Unidos,
e surge esse grande homem, esse grande nome, o Hippolyte Léon Denis Rival, o Allan Kardec. Só poderia ser ele, mas se ele não assumisse, teria outros, obviamente, mas ele era o cara, né, para assumir esse embate nesse período aí, pela experiência, pela maturidade de espírito, pelo nível moral, tudo isso. E surge também outro cara muito importante chamado Leon Denis. Leon Denis, algumas pessoas inclusive falam que se Kardec caísse na sua missão, Leon Denis poderia ser o seu substituto, já que ele não precisava substituir não como pessoa, mas como caráter, como conhecimento, como competência e habilidade, né, que ele tinha. E temos também Camille Flammarion, um grande cientista, né, que na época o positivismo estava bombando, e aí Camille Flammarion era um nome muito respeitado, certo? Um astrônomo, e que fazia parte dessa grande equipe de Kardec. E por que não dizer também aqui no Brasil o nosso Bezerra de Menezes. Grande nome, né, que também surge aqui no Brasil, foi médico, conviveu no meio da política, tanto é que aí é um grande exemplo, um grande homem que pode também se envolver na política com caráter, com moral, com ética, com conhecimento, sem denegrir a imagem nem da doutrina nem da própria pessoa, certo? Tanto é que é um exemplo hoje de espírito de escola. Então, todo esse contexto, nós chegamos no século XIX, labutando com as experiências do passado, passando por todos esses momentos de crise, para chegarmos hoje ao século XX e XXI, certo? Surge aqui no século XX grandes nomes na doutrina, como Chico Xavier, né? Como Divaldo Franco, como nós podemos falar Dona Bernadette, Medrado aqui na Bahia, como Adenauer, etc, 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 para não perder e deixar de falar. Mas todas essas pessoas, temos na referência o grande pesquisador Clóvis Nunes, que dá uma grande contribuição na ciência espírita, certo? E vamos entendendo agora qual a verdadeira mensagem da doutrina espírita nesse corredor de história, de evolução do pensamento para a nossa vida, certo? Então eu trouxe aqui para vocês, para a gente refletir um pouco, um livro de Joana falando sobre autodescobrimento, uma busca interior. Né? Então, qual é a proposta da doutrina espírita? Essa busca interior, essa reforma íntima. Nós mudarmos o pensamento, e no momento em que nós mudamos o nosso pensamento, nós mudamos a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar. Então, ela nos traz 3 itens nessa viagem interior, acho que é no capítulo 5, se eu não estou enganado, certo? Que ela nos traz essa reflexão que eu gostaria de passar para vocês. Primeiro, é a busca da unidade. Eu vou falar um pouco sobre isso. Segundo, a realidade e ilusão. E terceiro, a força criadora, certo? Ela fala uma coisa interessante também, né, nesse livro, que fala o seguinte: nossa vida é uma constante viagem, do nascimento à morte. A paisagem muda, as pessoas mudam, as necessidades se transformam, mas o trem segue adiante. A vida é o trem, não a estação. Aleph, Paulo Coelho, uma citação de Paulo Coelho, que é muito importante para a gente refletir também, certo? Nessa nossa fala aqui. Então, o que é a busca da unidade que Joana nos traz? A busca da unidade é o seguinte: os homens mergulhados no tropismo divino e por ele atraído, saem da obscuridade da ignorância e da perturbação da inconsciência para galgar os abençoados espaços do conhecimento e da sabedoria, ou seja, da sua consciência. Então, nós saímos de uma inconsciência, ou seja, não tínhamos noção ainda de quem éramos. Lembra quando a gente falou lá do homem pré-histórico, sapiens sapiens, passamos pela sistematização do pensamento na filosofia clássica grega, evoluímos durante a Idade Média, em meio a tropeços na religião dominadora, certo? 1000 anos de trevas, passamos pela Idade Moderna para resgatar, através do Renascimento, esse conhecimento grego e amadurecermos para chegarmos no século XIX com a chave, através da doutrina, dessa porta que vai nos abrir nesse novo caminho. Então é buscar essa saída da inconsciência para chegar à consciência que nós nos encontramos hoje.
obedecendo ao imperativo das polaridades que se manifestam no mundo terrestre, tudo trabalha em favor dessa unidade, marchando para o equilíbrio, a harmonia. Lembra quando Jesus falou, eu e o Pai somos um? Essa busca dessa unidade, ou seja, sermos uno, certo? Você e o Pai, você e Jesus falarem a mesma linguagem. Na filosofia chinesa, essa representação da perfeição está simbolizada no círculo, metade Yang e outra Yin, oferecendo a grandiosa manifestação do conjunto harmônico. Então, quando chegarmos nesse meio, nesse termo, nesse equilíbrio, aí encontraremos realmente a nossa perfeição, o Yin e Yang, né, as duas forças, né? Esse é o propósito da nossa evolução, do nosso equilíbrio. Naturalmente, para sair da inconsciência, da introspecção para a lucidez, ocorre um choque entre como você está hoje e o que se é. Centelha divina é gastulada na carne, resultando em momentâneo desequilíbrio emocional, que decorre da saudade de como se vive e ansiedade pelo que se pretende e deverá alcançar. Por efeito, quase sempre se estabelece um conflito interior, no qual predomina o passado com suas heranças atávicas, às quais se estava habituado, e os apelos da felicidade liberada de formas e limites, porém ainda desconhecida. Então, como é que a gente poderia chamar? Esse que está na frente, o que está me chamando, né? E o que eu estava fazendo, né? Então essa dicotomia, essa coisa, esse conflito interior, essa crise que nós falamos no início, certo? É que vai me levar a fazer essa reflexão e vai me levar a fazer a transformação que eu mereço para que eu cresça, para que eu evolua. Posteriormente a essa crise, irrompem os dilaceramentos orgânicos, as infecções bacteriológicas, em razão do enfraquecimento das defesas imunológicas por decorrência dos distúrbios emocionais, convidando à conscientização de si mesmo com a consequente recomposição dos campos psicomorfológicos responsáveis pela saúde. Então, o que é que ela diz aqui? Que nós ficamos doentes porque estamos em desequilíbrio. Os nossos dilaceramentos orgânicos tem como razão o enfraquecimento das nossas, né, defesas imunológicas, dos nossos distúrbios emocionais. Quando nos equilibrarmos emocionalmente, com certeza o nosso perispírito vai colocar na nossa matéria, certo? Esse equilíbrio, e deixaremos as doenças para trás. Ultrapassada a fase da manifestação das enfermidades, por mudança diária evolutiva moral, surge a imperiosa necessidade de conscientemente comandar o corpo, a aparelhagem celular, para manter o bem-estar psicofísico, que é também a fatalidade evolutiva. Então não tem para onde a gente correr, certo? Vamos chegar no processo evolutivo, numa mudança do pensamento, numa mudança de atitude, que não teremos mais esses equilíbrios, teremos sim um bem-estar psicofísico. A harmonia íntima que decorre do discernimento das finalidades da vida propicia a natural integração da criatura no conjunto cósmico, contribuindo para a preservação da unidade universal. Então depende de nós. Harmonizando-se as finalidades duplas em embrião e desenvolvendo o Yang e o Yin, correspondentes à anatomia identificada com a psicologia individual e emocional, espiritual, propiciará compensações futuras em forma de equilíbrio e de paz. Então essas polaridades, feminino e masculino, certo? Que nós vamos tendo nos nossos processos de vivências espirituais, vai nos proporcionar lá na frente, certo? Um equilíbrio emocional e espiritual. A doença, portanto, pode ter função psicológica, sem fator kármico, decorrendo do doloroso processo inevitável da evolução. Então nós podemos ter algumas doenças, certo, psicológicas, sem ter nada a resgatar através do karma. E a realidade e ilusão. A visão inicial objetiva capta a imagem do capricho dos átomos, aquilo que eles expressam sob a forma da aglutinação de suas moléculas. À medida que se recorre às lentes de grande alcance, vai mudando a aparência até lograr-se detectar os espaços subatômicos onde se movimentam as partículas. Ela nos traz o seguinte, que o que a gente vê de forma superficial é uma ilusão. Einstein nos disse que matéria é energia.
Então, se você olhar para uma parede agora, você vai ver que aquilo ali é o quê? Energia condensada, né? Então, eu posso passar por essa parede? Posso, se eu tiver o controle e o know-how de fazer a desagregação e depois a agregação de novo. Então, eu posso fazer isso, certo? Então, Einstein nos trouxe isso e Joana também nos traz de forma científica, filosófica, religiosa, como a gente quiser entender. No campo psicológico, dá-se o mesmo fenômeno. Sob a máscara da personalidade, encontram-se expressões insuspeitáveis da realidade, que somente a largo tempo e com auxílio das lentes da percepção profunda se consegue identificar. Então, na psicologia, temos as nossas máscaras, as nossas personas que nós utilizamos para nos relacionarmos, para vivenciarmos, para a nossa própria sobrevivência no meio social, mas que aos poucos ela vai também mudando, se transformando. Na larga viagem da evolução, o espírito assume inumeráveis expressões comportamentais que lhe imprimem características, a princípio conscientemente, para, em caráter de lucidez, burilá-las e ultrapassá-las, qual foco irradiante de luz, momentaneamente velada por uma lâmina de vidro embaçada que se libertou da película impeditiva. Então, à medida que nós vamos evoluindo, essa janela vai sendo limpada e a luz da verdade vai entrando, e aí o vidro que antes era embaçado libertou você para que você enxergue a nova realidade. Na raiz, portanto, de qualquer transtorno neurótico jaz um conflito moral. Então, tudo que você tem a nível físico tem como origem, tem como raiz lá nas suas questões morais, nas suas questões espirituais. Tal comportamento social tem gerado reflexões que concluem por condutas cínicas, nas quais, pela ausência de padrões corretos, universais, enseja o desvario, a agressividade, o pessimismo, a anarquia. Então, você, utilizando dessas condutas que não tem um elevado padrão moral, certo? Passa a ter, certo? Padrões de comportamento que respaldem aquilo que você é, como os desvarios, a agressividade, o pessimismo e a anarquia. Colocando-se a felicidade na satisfação das necessidades fisiológicas e sociais, é inevitável que o despertar seja sempre deprimente, cansativo e destituído de significação real. Óbvio, se você está baseando toda a sua felicidade nessas questões deprimentes, cansativas, né, você vai ter o quê? Uma falta de realidade, que é a realidade do espírito. O despertar das emoções elevadas elege outra gama de alegrias interiores, que se expressam em júbilos profundos, compensadores, que planificam, emulando a novas conquistas iluminativas. Então, nós vamos cada vez mais despertando novas emoções para nos libertarmos dessas que trazemos do passado. E a força criadora, para nós fecharmos nossa reflexão, no inevitável processo da evolução do ser, o despertar da consciência abre-lhe as percepções para a realidade de si mesmo e o consequente entendimento dos objetivos da existência corporal. Então, por que você está aqui, de onde você veio e para onde você vai? Transmutando as energias deletérias em outras carregadas de aspirações criativas, reprodução biológica consciente e responsável, arte, cultura, ação enobrecedora. O ser diafaniza-se, saindo dos impulsos da animalidade para as conquistas da angelitude. Então, você vai deixando o seu passado para trás para que você realmente busque novos rumos a seguir, certo? Dentro do que você conquistou nesse processo evolutivo que todos nós buscamos e almejamos com a nossa doutrina espírita. Duas circunstâncias propelem a criatura ao avanço iluminativo: a insatisfação sistemática, que passa a considerar outras formas de bem-estar, amizade, serviço fraternal, interesse comunitário, ensejando o abono paulatino dos velhos e arraigados hábitos para as novas experiências da solidariedade, do progresso do grupo social e da beleza. Então, primeira coisa é essa busca através das amizades de novas práticas, de novos interesses comunitários para evoluirmos. E o segundo, o instrumento propiciador do avanço é a reencarnação, na qual os impulsos de crescimento espiritual, após o cansaço dos patamares da perturbação, propelem para a vivência dos princípios morais e as transmutações pessoais intransferíveis na nossa vida. Então, uma coisa importante
para a gente fechar aqui. O que vai resolver todo o nosso problema de transformação moral é o amor. O amor é a chave de tudo. Ame, 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 ame. Esse é o remédio para que todos nós possamos realmente nos encontrar com Jesus e com Deus. Ele nos disse, amar ao próximo como todas as coisas, certo? E a Deus como a si mesmo. Fiquem na paz, muita paz para vocês.